graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto, vamos render ao Senhor, se render ao Senhor nesse momento em adoração, em oração a Ele. Feche os seus olhos, renda a sua voz nesse momento em oração. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Te agradecer porque o Senhor foi o primeiro a chegar neste lugar. Obrigada por nos receber aqui nesse recinto. Obrigada, Pai, pela tua presença. Obrigada, Jesus, por cada família representada nesse lugar. Pai, que nessa noite os teus ouvidos, os teus olhos, ó Deus, as tuas mãos estejam estendidas para nós, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, recebendo a honra, a glória que te é devida nesse lugar. Nós queremos te adorar e tão somente te adorar na casa do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Declare nessa noite que você chegou neste lugar para adorar o nome do Senhor. Que cheguei, Senhor, foi para te louvar e engrandecer o teu nome. Me faz te conhecer para então mudar o meu viver e assim fazer o teu querer.
Boa noite, igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Quem está nos ouvindo, que está em casa, não perca esta oportunidade, encaminha para um amigo, envie o link que ainda dá tempo para ouvir a palavra de Deus. E como disse aí o hino, né? Renova, Senhor, para fazer a vontade única e exclusiva de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho, né? Evangelista, capítulo 14, versículo 13 e 15. João 14, versículo 13 e... versículo 14 e 15. Amém, igreja? E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me impedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essas palavras são palavras de Jesus, nos ensinando como devemos pedir. E tudo o que nós devemos pedir a Deus, nós devemos pedir através da oração. Esse é o elo, é o que nos conecta. É através da oração que nós criamos intimidade com Deus. E Deus nos ensina, nos diz através da sua palavra, que tudo quanto nós pedirmos em nome do seu Filho, em nome de Jesus Cristo, Ele nos atenderá. Muitas vezes nós até pedimos, e a gente diz, Senhor, parece que esqueceu, não vai dar certo. Porque quem sabe é Deus. O que nós merecemos, o que está direcionados para nós. Então, nós, até para pedir, nós temos que saber pedir. Que é segundo a vontade de Deus e não a nossa. Então, vamos aproveitar esse momento para fechar os nossos olhos e pedir a Deus, criar essa conectividade, essa intimidade com o nosso Senhor. Fechem os seus olhos e conversem um pouquinho com o nosso bom Deus. Paizinho querido, quero nessa noite, Senhor, te pedir, Pai, que aumenta a nossa fé, aumenta a nossa intimidade contigo, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, a gente te busque, Pai, através da oração. Que saibamos pedir a Ti e compreender, Senhor, que tudo é no Teu tempo, Pai. Que a gente compreenda, Senhor, a Tua vontade. Que a gente esteja cada vez mais confiando em Ti, porque o Senhor não desampara os Teus filhos. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, bem alegre nas palmas. Sua glória por amor, e o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Senhor é o Deus que não nos abandona. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflição, mas eu sei. Disseste que nunca me deixaria. Disseste E a vida me abalaria. disseste E no mundo eu teria aflição, mas eu sei, quando o mundo vai ao meu redor, teus braços me seguram. quando tudo vai ao meu redor, essa esperança pra mim.
Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Crônicas 29, versículo 9. Primeira Crônica, capítulo 29, versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Neste momento nós temos a oportunidade de nos dirigirmos até o gasofilácio e fazermos as nossas ofertas, entregarmos nossos dízimos, mas fazemos isso com alegria. Vamos nos alegrar, porque fazer isso com tristeza, o Senhor não vai agradecer. És
Deus, é poder estar na tua casa, Pai. É poder ofertar, é poder dizimar, Senhor. Sabemos, Pai, que nada é nosso, que tudo é teu. Que o nosso ser, a nossa família, tudo que o Senhor pôs em nossas mãos é para te adorar em espírito e em verdade. E por isso somos privilegiados, Pai, porque temos a oportunidade de estarmos na tua casa e te render glória, Pai, através das nossas ofertas, Pai. Por isso recebe, Senhor, a nossa oferta. Que possamos estar sempre disponíveis, Pai. Que possamos sempre ser incomodados, Deus, a darmos mais e mais. Não pelo dinheiro em si, Pai, não pela parte material, mas pela disponibilidade para com o teu reino, Deus. Que possamos sempre ser fiéis em tudo, Pai. A nossa oração nessa noite. E é em nome do teu Filho amado Jesus que já te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Para encerrar, eu queria só deixar aqui uma frase reflexiva da missionária de Meia. Amém. O segredo do sucesso da vida cristã requer não apenas dizer não ao que é errado, como também dizer sim ao que é certo. Convidamos agora a missionária Márcia, na qual vem nos trazer a palavra de Deus, que vai nos alegrar. Boa noite, amados, a graça e a paz. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite, queremos agradecer. Nós temos uma visitante, né? Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Os meninos esqueceram. Como é teu nome? Daniele, né? Pronto, já falei com ela na chegada, mas já tinha dado um branco. Então, seja bem-vinda, Daniela, em nome de Jesus. E aí queremos lembrar os nossos diáconos que fiquem atentos. Não esqueçam não, viu? Anota e foi visitante, nós queremos ter o nome aqui para... Tem outros que não são visitantes, né? Carol, Paulinha, o Alisson, né? Não são mais visitantes. Então, mas são todos bem-vindos, viu, amados? Obrigada, Deus. Deus abençoe a todos. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Nós estamos aí há algum tempo meditando nesse livro. Fizemos uma série de 31, né? 31 capítulos. Quem não assistiu ou não viu ainda, está lá no YouTube da igreja. E Provérbios é um livro muito rico. Nós temos muito que meditar. Hoje nós vamos tirar só um versículo, que é o versículo 20 do capítulo 13 de Provérbios. Já compartilhei com vocês que Provérbios, se você quiser e deve fazer isso, ler cada versículo separadamente, porque cada um tem uma lição. Às vezes fica até difícil você conseguir conectar, né? São realmente muitas lições preciosas. Então, Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Na NVI diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, deixa aí sua Bíblia aberta nesse versículo e nós vamos meditar. Vamos orar, amados. Pai, nós bendizemos o teu nome, mais uma vez agradecemos a ti por esse privilégio de estarmos aqui. E assim como Maria, ali na história, onde consta ela e Marta, Maria tirou o tempo para se aquietar, para ouvir, para aprender de ti. Esse momento também é o tempo que nós tiramos, Senhor. Estamos aqui como se estivéssemos aos teus pés a ouvirmos de ti. Fala ao meu coração, preciso tanto quanto meus irmãos, de ouvir a tua palavra, de entender. Principalmente nos ajude, Senhor, nós não queremos, como diz Tiago, sermos apenas ouvintes da tua palavra e assim nos enganarmos a nós mesmos. Nós queremos ser praticantes.
e dependemos totalmente de Ti. Essa noite, fala ao nosso coração, nos instrua e que essa palavra continue reverberando por muitos e muitos anos na nossa vida, para o louvor e glória do Teu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra de hoje, talvez alguns diriam assim, mas isso é só para jovem, né? Porque o tema é amigos definem nosso futuro, certo? Mas nenhum de nós estamos imunes de nos envolvermos em relacionamentos que venha nos afastar do propósito de Deus. Então, a Bíblia, ela vale para todos, independente de idade, né? Por isso, abra bem seus ouvidos. Amigos definem nosso futuro. Queridos, lógico, a amizade, ela é uma parte muito importante na nossa vida. Desde a criação, Deus já criou o homem e criou o homem para se relacionar. Nós somos seres relacionais, certo? A gente tem necessidade de se relacionar, de ter alguém para compartilhar, de ter alguém com quem rir, de ter alguém com quem chorar. É natural do homem. Deus nos criou assim. É tanto que em alguns países, se tem um castigo que é dado, é a famosa solitária. Já ouviram falar, né? Por quê? Porque a pessoa está ali sozinho, preso, e Deus não nos criou para isso. Então, a amizade, relacionamentos, é algo que nós devemos desenvolver e fomos criados para isso, tá certo? Mas nós vamos aprender aqui que a Bíblia também nos orienta. Que tipo de amigos, como é que a gente deve se relacionar. E aí, vai falar do valor dos bons amigos e também vai nos advertir sobre o perigo dos companheiros ou companhias erradas. Ele oferece instrução e apresenta exemplo que nos ensinam. Estas orientações valem para os jovens que ainda estão escolhendo o seu rumo, mas vale também para os adultos, para que no decorrer da sua caminhada, cada vez mais fique ligado com quem está se relacionando. E é interessante, amados, porque dizem os estudiosos, quando tratam de relacionamento, eu estou ouvindo um pouco abafado, é só eu, assim. Pronto, mas é tranquilo. Só para... Vão aí, se ajustando que dá certo, né? Só me tira dentro da caixa, por favor. Mas dá certo. Opa, melhorou, está melhorando, pronto. Então, olha, gente, dizem os estudiosos, show, que nós somos resultado das pessoas com quem mais nós convivemos. Preste atenção. Nós somos o resultado daquelas 5 pessoas que a gente mais está próximo. Isso vale, se forem pessoas boas, que nos orientam, que nos motivam, que nos incentivam a alguma coisa, nós também vamos melhorar. Mas se forem pessoas ruins, né, negativas, de péssimo caráter, nós também vamos ser resultado disso. Então, por isso que é tão importante a gente aprender. Porque a Bíblia não ia falar de algo que não fosse importante para nós. Quantos ditados populares sobre esse assunto nós já ouvimos? Eu vou dizer aqui alguns e talvez vocês conheçam outros. Quem nunca ouviu falar, uma maçã podre estraga o cesto. Já ouviram falar nessa frase? A outra, quem anda com porcos, quem completa? Ninguém sabe essa, vocês nunca ouviram. Como? Se lameia na lama ou farelos come. E a outra, que é mais famosa. Diga-me. É um ditado, né? Quem nunca ouviu? Se as crianças, Isabelle, Sarina, quem ainda nunca ouviu, estão ouvindo hoje, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E lógico, é um ditado popular. Mas, gente, não é isso que esse versículo aqui está dizendo? Me diga, vamos voltar para o nosso texto. Olha, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Traduzindo, né? Só fez realmente trazer para a nossa realidade. Então,
nossos amigos, nossos colegas, eles nos afetam poderosamente. Sejamos cuidadosos, queridos, ao escolhermos os nossos companheiros. E aqui, lógico, nós estamos falando de mais chegados, certo? Passe seu tempo com as pessoas com quem deseja se parecer, porque você e seus amigos certamente parecerão uns com os outros. Quanto mais a gente convive com alguém, mais parecida a gente vai se tornar, né, com essa pessoa. Então, se você tem relacionamento com alguém que você diz, Deus me livre, eu não quero o futuro de fulano para a minha vida, não. Pois fique de olho, viu? Se não é o que você planejou, cuidado. Evite relacionamentos mais próximos. O versículo que está aqui em análise, ele vai se dividir em duas partes, e aí nós vamos estudar. Primeira parte, ele começa dizendo da companhia dos sábios. Quem anda com os sábios será sábio. Quando o autor aqui de Provérbios fala acerca de andar, ele está apontando para aquelas pessoas que se relacionam de maneira próxima. Ou seja, numa relação de amizade, companheirismo, cumplicidade. Assim, com uma amizade tão próxima, é muito fácil nós sermos influenciados. Não existe, meus amados, aquela história, não tem nem perigo, eu não me influencio não. Fulano pensa assim, diz isso, mas de tanto você conviver, quando menos esperar, você está falando como uma pessoa, pensando como uma pessoa, agindo como uma pessoa. Certo? Não tem. Nós acabamos realmente agindo assim. E no Novo Testamento diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, às vezes você até tem uma ideia clara da Bíblia, da vontade de Deus, mas de tanto você ouvir coisas contrárias, vai corromper aquilo que estava sendo formado. Então, que nós tenhamos cuidado. Aqueles que elegeram amigos sábios se tornarão cada vez mais sábios. Por outro lado, aqueles que elegerem amigos insensatos, infelizmente, colherão a insensatez. E aqui Salomão assevera que as companhias que uma pessoa tem, infalivelmente, vai influenciá-la. E vai acabar mudando muitos destinos. Então, os amigos têm sim influência sobre a nossa vida. Abra aí, só voltar um capítulo, Provérbios 12, 26. Olha aí o que diz. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Na NVI diz, o homem honesto, olha aqui como é interessante, é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, é isso que está aqui nos orientando, que nós devemos ter cuidado. Cuidado nos relacionamentos, cuidado com as escolhas que nós fazemos das nossas amizades. Por esse motivo, a escolha de companheiro é um assunto de grande importância. No final de contas, nossas escolhas não envolvem apenas pessoas, mas decidem a nossa direção na vida e na eternidade. Se nós queremos, amados, e pretendemos, e eu acredito que todos nós que estamos aqui, é esse o propósito, queremos agradar o Senhor, queremos levar Ele a sério. Então, nós vamos nos cercar de todos os meios necessários para a gente conseguir fazer isso. E um dos meios é cuidado com quem você anda. Que nós tenhamos muito cuidado. Então, a primeira parte ele diz, quando nós escolhemos os sábios para estarmos juntos, nós vamos nos tornar mais sábios. Mas a segunda parte, nessa a gente vai se deter um pouco mais, fala da companhia dos insensatos ou dos tolos. Olha aí. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Ou acabará mal. Algumas pessoas, elas querem e tentam nos induzir ao pecado. Sabe? Provérbios 1, volte aí o capítulo 1. Primeiro, Provérbios 1, do 10 ao 16. Olha aí uma das primeiras orientações que Salomão aqui vai dar, né, orientando o seu filho, chamando a atenção com relação às companhias que ele deveria ter. Provérbios 1, 10 a 16, diz assim,
Acharam? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemos-los vivos como abismos, inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Você pode dizer, ainda bem que eu não tenho um amigo perigoso assim, né? Porque aqui era aquele turma da pesada, né? Que chama para aprontar mesmo. Mas não precisa ser assim, né? Para nos afastar dos planos de Deus, para nos desviar do propósito. Está dizendo, muitos querem nos levar a pecar. Quem nunca passou por isso? Né? Quem nunca ouviu, mas fulano, tu está perdendo a vida, né? E tu não aproveita, e isso, e aquilo, e que a gente, né? Eu acho que vocês não escutam, só eu, né? Que já ouvi muito, hoje não falam mais, lógico, né? Quase 30 anos depois já se convenceram que eu tenho convicção do que eu quero. Mas enfrentei as mesmas dificuldades, gente. Né? De ouvir, de ter que me posicionar, de ter que decidir o que eu realmente queria e por onde eu queria andar. Então, é natural. Todos nós passamos por esse processo, certo? De ter os amigos que vão chegar ali, ó, tentando, né, buzinar e querer nos desviar do foco. E aí é uma escolha nossa, uma decisão nossa. Infelizmente, nós observamos a mesma tragédia na vida espiritual de muitas pessoas. Quantos jovens são induzidos a usar drogas ou até de se tornar traficantes pela influência de amigos? Quantos se integram a gangues e acabam cometendo vários tipos de crime? Quem nunca ouviu isso, gente? Né? Às vezes até pessoas de família, assim, que foi criado num lar, num ambiente onde os pais tentaram dar uma boa educação. Mas eles se envolveram com relacionamento, com amizade e não souberam se posicionar. Então, vale para jovens, mas vale para todos nós. Nós precisamos definir, escolher com quem nós queremos nos parecer. Certo? E isso diz muito sobre nossas amizades. Algumas amizades, elas precisam ser totalmente evitadas. E quais são? Abra aí Salmo 1. Nós vamos ler Salmo 1, só 1, versículo 1. Certo? Salmo 1, verso 1. Se alguém tiver dificuldade, é bem no meio da Bíblia. Hã? Pronto, estava em Provérbios isso. Antes de Provérbios. Salmo 1, 1. E aí, olha aí o que diz, gente. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem e a mulher, né, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante é que esse salmo vai nos ajudar a entendermos como se dá essa prática de estar com pessoas, né, que vão nos afastar do propósito. Ele usa aqui esse bem-aventurado, ou seja, feliz o homem, né, aquele que sabe discernir com quem ele anda e como ele deve se portar. E aí, olha como o Salmo vai dizer, ele é uma progressão do envolvimento no texto. Como é que ele diz? Ó, feliz é quem não anda. Olha aí, quem não anda com os ímpios, ou seja, não vive conforme os seus caminhos. O andar que nós falamos aqui, não é que você não pode ir ali, né, na feira, na rua, resolver alguma coisa. Não é isso, queridos. O andar é aquela pessoa que você fez uma aliança e que vai com ele ou com ela para todo canto. E uma aliança que eu estou dizendo de amizade. Certo? Que tudo se resolve com ele ou com ela. Né? Que tem uma cumplicidade. Que abre o seu coração. Que é isso que está falando aqui
O salmista. Aquele que, então, feliz é quem não anda com os ímpios. Não vive conforme os seus caminhos. E em seguida ele diz que quem despreza a sabedoria, né? Aqui, além de andar, ele persiste com os ímpios. Ele diz, ó, não anda, não se detém. Olha aí. E por último ele diz, não se assenta. Sabe por quê, queridos? Esse processo é natural. Você começa só andando. Daqui a pouco você para e gasta horas e horas com a pessoa. Daqui a pouco você senta onde ele ou ela está e aí já era. Então, por isso que é progressivo. Tenha cuidado, nem comece a andar. Porque em algum momento você vai se deter e vai se assentar e ele vai ser super normal ou natural para você, né? Para nós. Então, quando o salmista diz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta. E aqui, queridos, é muito claro, né? Qual deve ser a nossa posição e a nossa postura. É fácil nós escolhermos mal. Até porque muitas pessoas, né, que não conhecem, que não temem a Jesus, que não têm os mesmos princípios, muitas vezes até se aproximam da gente. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando nós tomamos uma decisão séria por Jesus, a seleção é natural. Você não precisa expulsar ninguém da sua vida, você não precisa ser grosseiro com ninguém, só se posicione como um cristão, que é natural. Aqueles que Deus trouxe para ser seus amigos, eles vão ficar e Deus vai usar a sua vida. Aqueles que não tinham propósito de lhe levar para mais perto de Jesus, eles vão se afastar naturalmente. Porque, na verdade, gente, são outros mundos. Não é assim? Se nós fôssemos abrir aqui para testemunha, eu sei, porque eu já ouvi quantas pessoas também falando isso, né? E logo quando conheceu a Jesus, tinha um círculo de amizade enorme, de tanta, mas aos poucos, porque a pessoa decidiu, não vou andar com ele ou com ela. Não vou me deter nesse caminho, não dá mais certo. Não vou me assentar aí não combina comigo. Automaticamente as coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer, né? E eu sempre dizia isso para os meus amigos, né? Bem antigos, que eu tenho muitos amigos cristãos com mais de 20 anos de crente, e a gente sempre compartilhava de que eu acho muito estranho alguém que conhece a Jesus 20 anos e tem relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus e a amizade permanece a mesma. Tem alguma coisa errada. Se a pessoa não se achegou a Jesus. E, né, tem umas que é tranquila com relação ao caráter, tem postura, mas geralmente são pessoas totalmente desvencilhadas dos planos de Deus. Então, assim, automaticamente acontece. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus que nos conhece, Ele coloca amigos de verdade, certo? Ele nos conhece porque Ele nos criou para nos relacionarmos. Então, não tenham medo. Que nós vamos desenvolver relacionamentos com pessoas que realmente vão nos ajudar a chegarmos mais perto de Deus. E aí esse salmo é muito claro, Salmo 1. Você quer ser feliz, bem-aventurado, realmente? Então não ande, não se detenha e não se assente. O próprio Jesus fez questão de ter contato com pecadores. Só que tem um ponto, certo? Bem diferencial. E aí eu quero que vocês abram Lucas 15:1. Que o propósito de nós termos contato, né, com outras pessoas que não temem a Deus só é um. Que foi o de Jesus. Lucas 15:1. Lucas 15:1. Acharam?
Vou esperar vocês. Pronto, todo mundo. Diz assim, ó. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o... O que diz aí na sua Bíblia? Para o... Eles se achegavam a Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Era Jesus que comandava ali a situação. Era Jesus que estava no controle. Eles não se achegavam a Jesus para contar piadas imorais. Eles não se achegavam a Jesus para chamar Jesus para ir beber, para ir para a festa. Não. Eles se achegavam a Jesus para ouvir a Jesus. E a outra passagem também que me chamou a atenção, Mateus. E aí você volta, quem está em Lucas, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 9, versículo 10 a 13. Mateus 9, do 10 ao 13. Acharam? Olha. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quero chamar a atenção de vocês no primeiro versículo, aí no versículo 10, quando diz: estando ele em casa. Mais uma vez, Jesus estava no seu ambiente, no local, e eles é que chegaram para ouvir Jesus, para sentar com Jesus, e comeram ali, participaram em tudo. Por que é bom a gente reforçar isso, meus queridos? Porque também o cristianismo não pode, não é esse o propósito, não é uma seita. Não é que a gente vai se isolar, né? Não é aquela coisa de não ter contato mais com ninguém. Não é isso. A questão é, com que propósito nós estamos com essas pessoas? A questão é, será que nesse meio eu estou sendo mais influenciado, ou eu estou conseguindo influenciar? Porque, na verdade, Deus usa a nossa vida e somos nós que Deus quer usar. Então, é bom que a gente tenha essas pontes, esses vínculos, né? Que a gente tenha acesso. Mas o ponto aqui é, uma coisa é você ter um evento e participa e vai ali, está junto só para estar mantendo a amizade. Outra coisa é você todo dia, toda hora, tudo que faz é com essa pessoa. Certo? O ponto aqui é andar, se deter, se assentar. Vocês estão compreendendo, amados? Não é que você não vai mais falar, pelo amor de Deus, não vou, né? Não é, não foi isso, está aqui. Mas se tiver oportunidade de sentar, de ministrar, de falar, faça isso. E aí, quando nós temos isso em mente, as coisas mudam. Por que Jesus aqui falava abertamente? Por causa do ambiente onde ele estava. A forma, né? O ambiente ali proporcionava para isso. Então, ele tinha liberdade para falar. O perigo aqui vem quando nós não confessamos a nossa fé no meio dessa geração tão distante de Deus. E quando nós negamos a Jesus, olha aí, Marcos 8:37. Tá, em Mateus é o próximo livro, Marcos 8:37. Marcos 8:37. Diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, se nós não assumirmos a nossa postura, se a gente tem vergonha de declarar a nossa fé,
Aqui está dizendo que também Jesus, quando voltar, quando vier, não vai nos confessar diante do Pai, certo? O perigo é esse, é quando nós não temos coragem de declarar aquilo que nós somos, pensamos e cremos e negociamos valores tão importantes. Ao invés de conduzir outros a Cristo, nós deixamos que as más influências nos corrompam. Então, o que dizer daquele que atrai as más companhias? O texto aqui já diz que acabará mal, voltando para Provérbios. Aquele que anda com o insensato, com o tolo, acabará mal. E eu vou compartilhar com vocês, né, um exemplo para fechar aqui, de alguém que teve um amigo, um relacionamento que literalmente destruiu a vida dele. É o famoso Aminon. Quem já ouviu falar em Aminon? Ninguém? Pronto, então não é famoso, né? Mas Aminon, meus queridos. Oi? Pronto. Aminon, ele era um dos filhos de Davi, na verdade o primeiro filho de Davi, que acabou estuprando a sua meia-irmã. Já ouviram falar? Pronto. Então, como foi que aconteceu essa história, né? Olha, na verdade, ele era um escolhido por Deus, poderia ser um futuro rei de Israel, fundador de uma dinastia, que iria se estender até o próprio Cristo, mas que termina mal, porque dá ouvidos a um conselho de um amigo. Esse personagem aqui, Aminon, foi um amigo que aconselhou ele fazer isso. E aí, ele foi o primeiro filho de Davi, está em 2 Samuel, se você depois, né, quiser, não vai dar para a gente ler todo o texto, mas a passagem está em 2 Samuel, capítulo 3, verso 2, está dizendo que ele, filho de Davi, foi o primogênito, também filho de Ainoã, era o nome da mãe dele. Então, Jonadab, primo de Aminon, era um amigo tão chegado que este compartilhava com ele seus pensamentos mais íntimos. E um dia, Aminon confessou a Jonadab o seu desejo para com sua própria irmã, que era Tamar, o nome da sua irmã. Filha do mesmo pai, mas de outra mãe. Se Jonadab fosse um amigo de verdade, se ele amasse o seu primo e desejasse seu bem, sua resposta teria sido firme. Ele teria repreendido Aminon por hospedar pensamentos impuros e por desejar sua própria parenta. Os dois, sendo judeus, sujeitos à lei, por meio de Moisés, Jonadab teria com certeza relembrado seu primo que qualquer relação sexual entre parentes próximos foi claramente proibido. Está lá em Levítico 18, do 6 ao 9. A lei era muito clara. Jonadab, se fosse um bom amigo, teria repetido as palavras da lei. O que diz? Levítico 18, 11. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai. Gerada de teu pai, ela é tua irmã. Tem dúvida aqui, gente? A lei é clara, né? E eles conheciam, porque eles foram criados nesse contexto. Então, o que acontece? Aminon se apaixonou pela meia-irmã. Inclusive, você vai ver aí essa história no capítulo 13, aqui de 2 Samuel. Qualquer coisa marca e leia, toda a história você vai entender. Mas ele se apaixona, lógico, sabia que era pecado, e disse que ele estava emagrecendo, alguns sintomas de depressão, por causa dessa paixão. E aí o primo, Jonadab, chega para ele e diz, tu não vai contar para mim, diz aí o que está acontecendo? E aí Aminon abre o coração com a pessoa errada. Porque, amigos queridos, nem sempre vai dizer o que nós queremos ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que diz o que nós precisamos ouvir. Tá certo? Provérbios diz que leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Então, é melhor alguém nos ferir porque nos ama do que deixar a gente se afundar e se prejudicar. Então, aqui,
Lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 5, olha o conselho que ele vai dar para Aminon, Jonadab. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-lhe, dize: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Ou seja, armou tudo. Certo? Disse, vamos fazer assim, tu faz isso. Diz para o teu pai que ele mande a tua irmã para preparar a comida e quando ela estiver preparada que vier te servir, aí você abusa dela. E os resultados foram desastrosos. Vai até o capítulo 20, mais ou menos. E aí depois você vai ler. Vou tentar resumir. Quando Aminon aceitou o conselho perverso do seu primo, deu início a uma série de eventos que destruíram sua vida, ameaçaram a estabilidade de uma nação, que foi a nação de Israel. No segundo livro, capítulo 13 a 20, nós vamos ver os relatos desses eventos. Uma moça inocente foi estuprada. Aminon seguiu o plano de Jonadab e conseguiu sua oportunidade de estar com Tamar. Quando ela recusou seu convite, ele agarrou na marra, e estuprou a sua própria irmã. E ela volta para casa totalmente angustiada. Mas só que Tamar tinha um irmão, que era Absalão. E Absalão, tudo indica que já tinha visto as olhadas de Aminon para Tamar. Porque assim que Absalão encontra Tamar, vocês vão ver isso no texto que vocês vão ler em casa, são alunos aplicados. Assim que Absalão vê a sua irmã vindo, ele já pergunta logo: tu esteve com Aminon? Quando ele viu a situação, porque ela rasgou as vestes. Tinha todo um ritual, quando alguém perdia a virgindade ou era abusado naquela época. Então, de longe, já percebia que tinha acontecido alguma coisa. E Absalão se aproxima dela e pergunta. Mas ele ficou bem caladinho. Olha qual foi a postura dele. Ficou indignado, mas ficou calado. Ficou quieto durante 2 anos, esperando o momento oportuno para se vingar de Aminon. Armou uma cilada e mandou que seus servos matassem Aminon. Por causa de um conselho, 2 anos depois, o outro irmão comete um crime. Lógico que aqui tem muitas outras coisas para tratar, a falta de perdão e muitas outras coisas, mas, com certeza, meus amados, se Aminon tivesse um amigo que realmente fosse fiel e temesse a Deus, ele não tinha entrado nessa cilada. Era alguém que teria repreendido e corrigido. Então, depois de 2 anos, ele é morto por causa desse estupro pelo próprio irmão. Pense numa desgraça, na família. E aí, com medo do seu pai, Absalão fugiu. E ele ficou escondido por 3 anos. Passou fugitivo, Absalão. Depois volta para Jerusalém, com a autorização de Davi. O rei não queria vê-lo, porque ainda não tinha também aceitado essa situação dele ter matado o próprio irmão. Mas depois de 2 anos, ele se encontrou com o rei. Apesar de ter sido um momento muito tenso, vocês vão ver lá depois. Mas, obviamente que essa história envolve muitas pessoas e várias decisões erradas. Mas eu quero mais uma vez perguntar: quanto sofrimento poderia ter sido prevenido se Aminon tivesse escolhido um amigo melhor? Concordam? Quanto sofrimento, se alguém tivesse dito, não faça isso. Ele poderia ter falado para o próprio Davi, o seu primo, que ele era sobrinho de Davi, Jonadab. Ele poderia ter dado toque, Aminon está armando isso. O que a Bíblia diz, gente, quando a gente vê alguém em pecado? Porque ele estava em pecado. Mateus, os passos são claros. Se alguém pecou, chama a pessoa e conversa com ele ou com ela. Você, sozinho. Se não resolveu, chama a pessoa, vai com uma testemunha. Segundo passo. Não resolveu,
comunica a liderança. Então, ele poderia ter seguido esses passos, ter poupado tanta desgraça, ter poupado a própria Tamar, mas ele foi omisso. Inclusive, tem uma frase que chama a atenção quando você lê esse texto, que diz lá que Jonadab era um homem astuto. Ou seja, vocês não conhecem aquela pessoa mala não, né? Em outras palavras, era aquele caba mala, assim, que, né? Cheio das ideias, né? Então, era Jonadab. E quantos amigos nós não temos assim? Cheio, se é para pecar, ligeirinho ele ou ela dá um jeito. Tem uma frase que me chama a atenção, diz: todo Jonas que quer fugir, o diabo prepara um barco. Certo? Também, se nós não vigiarmos, ele vai preparar esses amigos para nos levar para o pecado. Então, quanta destruição foi aqui na família de Davi. Tudo começa com esse conselho. Na verdade, começa bem antes, mas nós estamos falando de amizade. Tudo isso aqui, sabe o que foi, amados? Ainda consequência do pecado de Davi com Batseba. E o Senhor disse que a espada não se afastaria mais da sua casa. Lógico que foi as coisas vieram desandando, mas não precisava ter acontecido se não tivesse esse primo na história para desviá-lo dos planos de Deus. Então, precisamos ter cuidado, muito cuidado. Quem nos aconselha? Pois os desejos errados e pecaminosos, eles sempre vão estar no nosso coração. E ainda mais, quando nós não temos tanto temor a Deus. Aí é que a gente tem que ter cuidado. Procurar pessoas que nos ajudem a estar mais próximo de Deus. Em minha oração, meus queridos, que o Senhor nos dê livramento de Jonadabs na nossa vida. Que o Senhor nos livre desses que nós achamos que são nossos amigos, mas que na verdade eles preparam a forca para a gente morrer. E na verdade eles nos encaminham para mais perto do inferno, nos tira dos planos de Deus. Então, eram primos muito achegados, com certeza. Não eram pessoas distantes, mas que destruiu a vida de Aminon com esse conselho. E essa é a minha oração, que fique claro que os nossos amigos definem sim o nosso futuro. Com quem nós andamos, com quem nós conversamos, com quem nós nos relacionamos, define sim o nosso futuro. E aí, voltando para Provérbios 13, 20, quero encerrar lendo com vocês. Provérbios 13, 20, o nosso texto base. Vamos lá? Acharam? Vamos ler todos juntos? Quem anda... Gravem isso na mente, no coração, né? E que nós tenhamos muito cuidado, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que o Senhor grave essas verdades no nosso coração. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigada pelo teu cuidado, tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque todos nós que estamos aqui, Tu tens nos dado cada dia chance de sermos melhores, chance de terminarmos bem, oportunidade de aprendermos verdades tão preciosas. Senhor, mas eu sei plenamente que se o Teu Espírito não gravar essas verdades no nosso coração, como é difícil nós viver. E eu quero te pedir, faz assim, Espírito Santo, grava essas verdades, gera temor, tira de nós a arrogância, a presunção, de acharmos que conseguimos nos envolvermos com pessoas sem nos contaminar. Tira de nós, Senhor, o orgulho, tira de nós tudo que não te agrada. Nos ajude a sermos homens e mulheres tementes a Ti. Quero te pedir por cada um que está aqui essa noite, Pai, prepara amigos, amigos de verdade, amigos que nos levem para mais perto de Ti, amigos que possamos caminhar, compartilhar, Senhor, da caminhada cristã. Faz assim, Tu nos conheces e sabe da necessidade. Pedimos pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, nessa fase
tão decisiva também da vida deles. Senhor, que Tu os ajude, que Tu os livre desses amigos como Jonadab, que Tu os livre dessas companhias que os afaste de Ti e que Tu gere temor no coração de cada um. É o que nós Te pedimos essa noite. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.